Olá, sejam todos, todes e todas bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o podcast Educação na Pauta do Dia, edição Eleições 2022. Uma realização da TV Educatipne, da Câmara de Educação do Território de Identidade Piemonte Norte do Itapicuru, localizado no semiárido baiano, e do projeto de extensão TV Educatipne, Educação, Comunicação e Artes. A Câmara de Educação do Tipne é um coletivo que reúne docentes, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes, gestores e diversos agentes do campo da educação que atuam no território com o objetivo de pensar o cenário da educação, organizações no sentido de fazer uma defesa coletiva pela educação pública socialmente referenciada. E o que nós queremos com esse podcast? Debater a educação, suas políticas, suas implicações, sua relevância, tudo isso tendo o território como referência e entendendo que as políticas de educação planejadas em nível nacional impactam fortemente no acesso e no direito à educação de qualidade a ser ofertada nos 9 municípios do território que compõem o Tipne. Nessa primeira edição, a Câmara de Educação, por meio da TV Educatipne, entrevista candidatos e candidatas aos cargos de deputado e deputadas no âmbito estadual e federal, para saber o que pensam a respeito da educação aqui no nosso território e quais as suas propostas. Nossas conversas serão sempre mediadas por integrantes da Câmara de Educação do Tipne, que abordarão temas muito caros ao Piemonte Norte do Itapicuru, no que se refere à educação, considerando as especificidades de cada candidatura. É importante dizer que todas as candidaturas terão o mesmo tempo para as respostas e para a exposição de suas propostas, né? No programa de hoje, receberemos com muita alegria o professor Manuel Messias, candidato a deputado federal pelo partido PCdoB. Seja muito bem-vindo, professor Messias. Bom dia, Iraildes. Bom dia a toda a equipe de bastidores, né? E principalmente aí, bom dia a todos os componentes aí da Câmara de Educação do Território. É um prazer estar nesse momento aqui dialogando com vocês. Nós que já antecipadamente agradecemos. Manuel Messias é doutor em Educação pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina, é mestre em Psicologia, especialista em Saúde da Família, bacharel em Enfermagem, professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, docente do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas e Desenvolvimento do Semiárido, professor dos cursos de Ciências da Natureza e Enfermagem. Manuel Messias tem pós-graduação em Ensino das Ciências, tem experiência nas áreas de saúde coletiva, com ênfase nas políticas públicas de saúde, ensino de ciências, atuando principalmente nos temas, né? Vigilância saúde, políticas de saúde, programa saúde da família, gestão de sistema, educação em saúde, ensino de ciências e ecologia em saúde e, atualmente, é coordenador do Laboratório de Pesquisa em Ciências da Vida, da Univasf, e agora com mais esse novo desafio, uma candidatura a deputado federal pelo partido PCdoB. Bom, para entrevistá-lo, com muita alegria, contamos com a presença do professor Reginaldo Carvalho, que é doutor em Artes Cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, em cotutela com La Université Paris-Nanterre.
mestre em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, é especialista em arte e educação, licenciado em teatro, licenciado em pedagogia, integra a Academia de Letras e Artes de Senhor do Bonfim, é professor adjunto da Universidade do Estado da Bahia, presidiu a comissão de elaboração do projeto que implementou o curso de licenciatura em teatro na UNEB Campus 7 em Senhor do Bonfim, foi coordenador do colegiado de teatro, é membro do Grupano, que é o grupo de pesquisa e extensão em artes cênicas do semiárido, conselheiro da Casa Anísio Teixeira em Caetité, Bahia, tem uma vasta experiência em arte, é pesquisador do circo e do teatro. É importante dizer isso, especialmente em melodrama e educação com ênfase na pedagogia, atuando, com os temas de ensino, artes, metodologia do ensino do teatro. A arte está no sangue. Professor Reginaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Educação na Pauta do Dia, edição Eleições 2022. Uma ótima prosa para nós. Eu saúdo a todos os web espectadores da TV Educa Tipini, saúdo os membros da Câmara Temática de Educação do território, saúdo a professora Irá, que é uma profissional incrível do campo das linguagens do Centro-Norte do estado da Bahia, e saúdo com bastante alegria o professor Manuel Messias, que no momento está candidato a deputado federal pelo PCdoB, como já foi dito, e é muito importante que todos nós, como professores do Centro-Norte do estado da Bahia, do semiárido brasileiro, tenhamos o compromisso de ouvir os candidatos e as candidatas que têm uma proposição de educação para esta parte do nosso estado, e é fundamental que nós tenhamos essas representações estaduais e federais para o desenvolvimento da nossa região, compreendendo a complexidade, e a grandeza territorial do estado da Bahia. Então, eu saúdo o professor Manuel Messias ao tempo em que pergunto se você gostaria de acrescentar algo da sua apresentação, da sua biografia, da sua trajetória profissional, além daquilo que já foi dito pela professora Irá, porque eu acho muito importante, o Lattes não cabe tudo. Então, professor Manuel Messias, o que você gostaria de dizer aos web espectadores da TV Educa Tipini a respeito da sua trajetória e que não constam no seu currículo Lattes? Reginaldo, primeiro falar do prazer de estar nesse bate-papo com você. Não tenho dúvida que o Reginaldos, Iraildes, poderia estar, inclusive, no meu lugar hoje, defendendo a educação no território como candidato. Quem sabe no futuro, num mandato aí, numa proposta coletiva, possamos ter profissionais, inclusive, da envergadura de vocês, abrilhantando esse cenário político, tão caótico que nós temos no nosso Brasil. O meu currículo, que eu começo dizendo sempre aos meus alunos, acho que a melhor parte do meu currículo é, acima de tudo, minha família. Eu acho que a melhor parte do currículo é ser pai de Heitor, uma criança com 8 anos de idade, tem síndrome de Down, tem me ajudado muito, a perceber a vida, num olhar, inclusive, vamos dizer assim, mais humano, que às vezes a dinâmica do trabalho da gente nos afasta muito disso, pai de Lucas, de Heitor, esposo de Rosângela, tenho irmãos fantásticos, professores na sua essência, tenho Rita Martins no Instituto Federal, tenho Betinha, inclusive, recentemente, nos deixou, professora da UNEB, professora da Rede Básica de Ensino, professora Rosângela, que faz um trabalho fantástico aqui na Univasf, discutindo educação inclusiva. Então, eu sou esse indivíduo, filho de garimpeiro, filho, acima de tudo, de trabalhadores, minha mãe é uma costureira, filho de agricultores, e eu tenho um orgulho de ser hoje um candidato que veio, acima de tudo, da escola pública, Fiz todo o meu ensino médio em Campo Formoso na escola municipal, na escola José Teléfero. Na época, fui obrigado a sair do território, porque nós não tínhamos universidade naquela época, para o curso que eu almejava, E acabei tendo que ir para a Feira de Santana fazer o curso de enfermagem na universidade pública.
né? Hoje, graças a Deus, nós temos a Univácio aqui, que inclusive me permite ter meu filho Juan fazendo engenharia mecânica em Juazeiro. Eu acho que é uma grande conquista. E eu acho que candidaturas como a minha, como de muitos outros colegas, né, nos possibilitam discutir a expansão e a consolidação do ensino superior no território, para que nossos filhos, nossos alunos e alunas não precisem sair do território, se afastar da sua identidade, do convívio familiar, para a sua vida. Então, eu acho que o bom do meu currículo é dizer o seguinte: eu saí da escola pública, voltei para a escola pública, né, agora de ensino superior, mas pensando em transformar o nosso território. Professor, é muito importante a gente sempre lembrar de uma premissa da pedagogia freiriana, que é a esperança. Eu costumo dizer aos meus alunos e alunas da Universidade do Estado da Bahia e os professores com os quais eu tenho trabalhado com formação ao longo da minha carreira profissional, de que o detalhe principal para a nossa permanência e felicidade na profissão de professor, de professora, é conseguir manter a chama da esperança freiriana. Se a gente tem esperança, a gente mantém o sonho e a utopia. E aí, tomando um educador, esteta, o João Francisco Duarte Júnior, que traz a utopia como um projeto de futuro. E aí eu pergunto, quais os seus projetos de futuro para a educação pública, para além do território de identidade Piemonte Norte do Itapicuru, mas para o centro-norte do estado da Bahia, para esta região do semiárido brasileiro? Quais as suas principais propostas para a nossa educação pública? Reginaldo, eu acho que a primeira coisa é evidenciar, inclusive, né, para as pessoas, essa sua provocação, né, bem interessante. Esperançar precisa ser visto, acima de tudo, como um verbo, né, uma ação. Nós precisamos almejar, caminhar nesse sentido. Um deputado federal, ele tem a possibilidade, por isso que eu acho a grandeza de lançar uma federal, não pensar apenas na cidade, não pensar apenas no território. Nós temos algumas candidaturas que, às vezes, tentam colocar o território, tentam colocar a região na Bahia, norte da Bahia, como uma ilha. E nós perdemos muito com isso, né? Muitas vezes aquele discurso barrista. Um deputado federal, ele precisa pensar, inclusive, o Brasil como um Estado federativo. Nós precisamos discutir políticas públicas que possam melhorar todo o país, claro, com ênfase no território que nós atuamos. E hoje eu tenho sido provocado, Reginaldo, acredito que você e todos os pesquisadores, né, educadores do território, hoje a falta de perspectiva é muito grande para a nossa juventude. Você vai todo final de semana aqui em Campo Formoso, em Bonfim, você morre 4, 5 jovens, virou inclusive agora, infelizmente, para muitas pessoas, mera estatística. E aí se fala, é droga, é o crime, é a droga, é o crime também. Mas é, acima de tudo, falta de perspectiva dessa juventude. Eu acho que nós precisamos, para além de, nesse primeiro momento, discutir, eu acho que a gente precisa discutir um novo modelo de sociedade. Eu acho que, e aí muito no sentido de esperançar, eu acredito que nós temos ainda tempo, mas muito pouco tempo para transformar essa sociedade que está aí. E eu, particularmente, sou um pouco pessimista no sentido de dizer, nós teremos apenas pela frente 5 ou 6 anos para transformar a realidade desse país. Caso contrário, muito provavelmente, nós não teremos mais a oportunidade de esperançar dias melhores. Então, eu acho que é a hora da gente parar, né? E aí, quando se fala no contexto da educação, a única forma de transformar a nossa sociedade é através da educação, né? E aí já vou caminhar no sentido de umas provocações que nós fizemos, a primeira grande plataforma que nós temos, que é a ideia de, acima de tudo, a gente defender um projeto verdadeiramente de uma educação integral, para além de uma escola meramente, que se fala escola tempo integral. A ideia é discutir a integralidade e o alcance da educação de modo geral. Precisamos tirar nossas crianças da rua. Eu acho que nossas crianças hoje vivem sem perspectiva. Precisamos de uma educação integral que possibilite a criança não só, e aí muita gente diz, a gente precisa enclausurar nossas crianças na escola. Não, nós precisamos de uma educação integral que possibilite, inclusive, a criança, além de aprender a relação com o processo de ensino-aprendizagem, ela se permita, inclusive, trabalhar e contextualizar, na verdade, com outros momentos imprescindíveis para o desenvolvimento da personalidade da pessoa. Nós precisamos de uma escola que fomente práticas, acima de tudo, culturais. Nós precisamos, inclusive, mais espaço do teatro, da música, da dança,
Precisamos, inclusive, um espaço que fomente também a prática da educação física, não pensando na produção de esportistas, mas, acima de tudo, pensando, inclusive, no fomento da qualidade de vida. A gente vende muito a ideia de que hoje nós, Reginaldo, eu, você, acima dos 40 e poucos anos, precisamos correr atrás para recuperar a saúde. Por que não trabalhar a questão da qualidade de vida, o fomento a uma vida saudável já desde a escola? Então, eu defendo muito esse projeto, inclusive nós lançamos algo que chamamos de Programa Minha Vida Escola, que a gente, inclusive, está tentando, né, via articulação política, que o presidente Lula assuma esse compromisso, né, que já, inclusive, através de decreto, já no ano que vem, institua que, a partir de janeiro de 2024, todas as escolas da educação básica do país, todas as escolas públicas, sejam em tempo integral. A gente sabe que, na verdade, para trabalhar com a modalidade da educação integral, a gente vai precisar de várias outras situações, desde discutir a reestruturação física das escolas, a questão, inclusive, de contratação de profissional, revisão de projetos pedagógicos de curso. Só que, infelizmente, nós temos, não vou dizer perdido tempo, mas nós temos perdido a oportunidade nos últimos anos de iniciar essa revolução, né? Sempre com aquela velha celeuma, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Eu sei que, infelizmente, as nossas escolas nunca foram prioridades. Nós temos um projeto em curso de sucateamento da educação brasileira e não é de hoje. Então, eu acho que chegou a hora da gente, na verdade, parar. A partir de hoje, vamos navegar com a educação em tempo integral, que eu acho que a gente, fomentando a cultura, né, eu acho que, inclusive, agora, durante o projeto eleitoral, a gente já vai fazer um contraponto a esse governo federal que tem relegado a planos inferiores à cultura, paralelos que são tão caros para a formação, inclusive, dos nossos cidadãos e cidadãs. E aí, Reginaldo, já alinhado com essa discussão de educação em tempo integral, nós elaboramos uma proposta também inovadora, né, que a gente chama de SUC, Sistema Único de Cultura, né? Da mesma forma que nós temos o Sistema Único de Saúde, a ideia é criar um Sistema Único de Cultura, primeiro para garantir financiamento tripartite, governo federal, estadual e municipal à cultura. A gente precisa tirar a cultura de... A cultura hoje é meramente uma retórica de todo político em processo eleitoral. A gente precisa transformar a cultura em uma política de Estado. E aí, por exemplo, profissionais como você, que vive a cultura, né, no dia a dia, que fomenta, que luta por recursos escassos aí para fazer, através de um edital ou outro, eu acredito que a ideia é trazer, fomentar a cultura também dentro da escola, né? Eu brinco sempre com os nossos alunos que o maior pesquisador do mundo são nossos filhos. 5, 6, 7 anos, você compra o material escolar, você vê o olho brilhando querendo ir para a escola. E as nossas escolas, com 2, 3 anos, a gente consegue exterminar o brilho no olhar dos alunos. Por quê? Porque nós não temos mecanismo, nós não temos suporte do Estado para continuar energizando e fomentando essa inquietação dos alunos. Então, eu acredito que a cultura, sim, ela pode ser o divisor de águas nessa sociedade, principalmente nesse momento de falta de perspectivas que a gente tem. E aí, só para alinhar essa discussão também do território, que sua pergunta foi bem interessante, né, no contexto aqui da região norte da Bahia. Eu sou professor da Univasf, fui, inclusive, responsável internamente pela implantação do campus da Univasf Senhor do Bonfim, e hoje a nossa universidade está literalmente sucateada. Tudo que tem na Universidade Federal no campus Senhor do Bonfim foi implantado por nós em 2009. Nós temos aí praticamente 13 anos sem R$1 de investimento. Então, independente de direita ou esquerda, eu sempre brinco, eu desafio um deputado federal que tenha colocado R$1 dentro da universidade. Então, a cada 4 anos, todo mundo tem um discurso de apoio ao ensino superior, mas sim, o que é que foi feito? Nós precisamos consolidar essa universidade, mas, acima de tudo, nós precisamos agora de uma Universidade Federal do Norte Baiano. A Univasf, ela tem um trabalho muito bonito, mas, infelizmente, Reginaldo, a cada 4 anos vem um grupo político aí querendo levar ela para algum lugar. Agora mesmo estavam querendo levar ela para o norte de Minas, né, para o sudoeste baiano, e deixam de investir no nosso território. Então, aqui nós precisamos investir mais em ensino, principalmente na educação inclusiva, né? A gente precisa dar mais esse olhar, né, principalmente da pesquisa dentro da universidade. Inclusão não é só colocar as pessoas com alguma deficiência para dentro. É a gente, acima de tudo, discutir verdadeiramente a inclusão na escola, e a gente não está conseguindo fazer. Então, eu acho que a gente está conseguindo implantar a Universidade Federal do Norte, especificamente com as identidades e demandas do território. Eu não tenho dúvida que em 5, 6 anos nós teremos aí muita pesquisa, muita extensão, mas, acima de tudo, muita inovação para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Muito bem, professor. A sua fala sobre a importância
da escola de tempo integral me faz lembrar do pensamento anisiano. Anísio Teixeira teve um papel muito importante na discussão, inclusive, sobre a democratização da escola pública. E, mais que uma escola de tempo integral, a oferta de uma educação integral, né? E ambas as perspectivas imbricadas darão, com certeza, um resultado muito positivo na formação das nossas crianças, na formação dos nossos adolescentes, de toda a juventude. E aí eu faço uma pergunta um pouco conduzido pelo pensamento da intelectual brasileira Carla Cotirene, que discute muitas questões de gênero e raça, e faço uma pergunta voltada exclusivamente para as mulheres, especialmente as mulheres trabalhadoras, as mães solo, que muitas vezes têm dificuldade de dar andamento à sua vida profissional ou às suas atividades acadêmicas, em razão da ausência de uma estrutura pública que acolha as crianças em creches, especialmente, para que essas mulheres tenham tempo de se dedicar à sua formação, à sua carreira, e considerando a estrutura do patriarcado, a estrutura machista, que muitas vezes exclui essas mulheres, na sua maioria, dessa busca que deveria ser um direito sine qua non. Então, a pergunta que eu faço é: o seu trabalho como deputado federal vai ter uma perspectiva de educação que garanta o cuidado dessas crianças para que essas mães possam seguir com as suas carreiras profissionais e acadêmicas? Qual o seu pensamento sobre a importância das creches no centro-norte do estado da Bahia? Reginaldo, primeiro parabenizo pela amplitude da pergunta. Né? Nós fomos provocados recentemente num debate na Univasf, né, com alguns candidatos a deputados federais do território, sobre esse contexto. Né? Nós precisamos sim ter uma política específica voltada principalmente para as mães solos, né? Que alguns ainda usam o termo de mães solteiras, né? Mães, na verdade, vulneráveis socialmente, que muitas vezes deixam de ter apoio de família, né? E precisam, de alguma forma, né, buscar subempregos para tentar dar suporte à sua família. Nós temos, na verdade, um país que sempre marginalizou, né, a questão das creches. Né? Nós precisamos garantir não só meramente o termo creche, mas eu faço uma alusão à minha fala inicial. Precisamos de creche em tempo integral. Né? Nós precisamos valorizar essa questão nas diversas faixas de desenvolvimento da criança. Né? Nós temos, inclusive, um país que, historicamente, relegou a planos inferiores o fomento, né, e a implantação de creches. Nós temos hoje praticamente, né, 1,5 milhões, né, milhão pelo menos aí de vagas, né, de demandas, né, de vagas em creches que infelizmente as mães não acham, né, não têm acesso a essas matrículas. Para vocês terem ideia, hoje apenas 1/4, né, das crianças, né, até 3 anos tem acesso a essa vaga tão importante numa creche. Então se fala muito hoje, né, os candidatos a governo, né, federal, a presidente, se fala muito em valorização da mulher, mas que valorização é essa? Se você não tem esse olhar, principalmente, desse suporte. Então, eu assumo o compromisso com as mães solos, mas as mulheres, de modo geral, que nós temos aí, inclusive, meninas que estão hoje na escola, que muito provavelmente, né, terão filhos no decorrer de sua vida, eu assumo esse compromisso de a gente tentar, sim, implantar um projeto de lei para garantir, primeiramente, a consolidação, né, da oferta da creche em tempo integral, é imprescindível. Mas tem uma outra coisa, Reginaldo, que eu acho super necessário nesse momento. Nós tivemos uma discussão agora na Andifes, né, no Fórum de Reitores das Universidades Federais, e tem um indicador super preocupante. Nós temos uma taxa de evasão monstruosa, inclusive, super elevado, principalmente agora durante a pandemia. Né? E o que fazer nesse sentido? Nós precisamos desenvolver estratégias para tentar, inclusive, trazer esse aluno de volta. E muitas vezes esse aluno, essa aluna que está se afastando da universidade, é aquela mãe solo que precisa priorizar, mais do que seu processo formativo,
é o trabalho e a renda mínima para poder, inclusive, estar alimentando teu filho. Então, uma das estratégias que a gente tem defendido é que seja instituído já o ano que vem, a nível nacional, né, e aí, claro, vai atingir as nossas mães aqui no território, uma bolsa, né, dentro da universidade, aquelas mães solos que estejam matriculadas, né, com filhos aí até 5 anos dentro da instituição, ela tem acesso a uma bolsa mínima para poder garantir que ela desenvolva a sua atividade na universidade, possa fazer pesquisa, ensino e se qualificar para melhorar a qualidade de vida e criar uma perspectiva para o seu filho. Então, a gente também defende a instituição dessas bolsas no sentido de dar suporte a essa mulher vulnerável socialmente. Professor, a sua proposta traz a questão aí da criação do Sistema Único de Cultura, que me parece bastante interessante, e é muito importante que a gente pense o acesso à arte e o acesso à cultura não apenas na perspectiva da produção desta arte e da fruição por parte das espectadoras e dos espectadores, mas que haja também uma contextualização sobre as ambiências culturais de onde esses códigos simbólicos são produzidos, porque a ciência é uma forma de interpretação da realidade muito importante, né? Mas não é a única, existem outras formas de interpretar a realidade. A arte é uma dessas formas. No contexto da pandemia de Covid-19, no momento mais crítico da pandemia, quero dizer, né, quando estávamos em casa, no processo de isolamento social, foi a arte que nos acolheu, né, a dramaturgia, o cinema, toda a linguagem do audiovisual de uma forma geral, a música, né, a pintura, a dança, a gente percebeu todas as pessoas se voltando para essas linguagens, também como uma possibilidade de confortar o coração em detrimento do medo da morte, né, do medo da contaminação. Então, isso reforçou a importância da arte e da cultura na sociedade brasileira. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta na seguinte direção. A Constituição brasileira garante o acesso ao conhecimento artístico nos níveis mais elevados. São 3 artigos que foram inseridos no texto da Constituição a partir de uma emenda popular encaminhada pela FAEB, a Federação de Arte Educadores do Brasil, à então Assembleia Constituinte. De lá para cá, de 88 para cá, várias universidades ofertaram cursos de formação de professores na área, justamente com a perspectiva de democratizar esta área de conhecimento, essa forma de interpretar a realidade. Um exemplo é o curso de licenciatura em teatro do Campus 7 da UNEB, o curso de artes visuais da Univasf em Juazeiro, o curso de música aqui em Senhor do Bonfim, na modalidade EAD, também pela UNEB, e o curso de música na modalidade presencial no município de Petrolina, no IFE Sertão. O IFE Campus Senhor do Bonfim começou, na gestão do professor Alaécio, o debate sobre a possibilidade de inclusão de um curso de cinema. Então, a pergunta que eu faço é, como você vê o papel da UNEB, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, do IFE Bahia, do IFE Baiano, na formação de professores de arte para que mais jovens, mais crianças, mais idosos tenham acesso à beleza desta área de conhecimento tão imprescindível para que nós possamos continuar vivos. E aí eu concluo a pergunta com uma fala do Guimarães Rosa que diz que as pessoas que não têm acesso à arte não vão ter a possibilidade de encontrar o sonho, o onírico, a visão de futuro. Como é que você enxerga a possibilidade das nossas universidades e institutos superiores de educação na democratização dessa área de conhecimento tão importante para essa região da Bahia, que inclusive ajuda a forjar o nosso processo identitário, as nossas festas populares? Reginaldo, e aí já retomando, né, uma provocação de Ferreira Goulart, né,
A arte existe porque a vida ela não basta, né, por si só. Nós precisamos desse fomento, desse upgrade, né? Eu acredito que é imprescindível, sim, né, não só no contexto da arte, mas de discussão também, né, do território de modo geral. Nós precisamos aproximar as nossas instituições, e não só as de ensino superior. Eu acho que a Univasf chegou no território, né, mas com bastante humildade. Nós reconhecemos o trabalho fantástico feito pela UNEB, não só no contexto das licenciaturas, mas nas diversas áreas. Certezas maravilhosas aqui, né, de trabalho sendo desenvolvidos aqui pela UNEB. O Instituto Federal também não é diferente, né? O IF Baiano já é consolidado esse ano do Bonfim, e aí nós temos uma expansão muito interessante da oferta de cursos e ações. Mas eu acho que tem um outro elemento que nós precisamos trazer para essa grande salada. Nós precisamos, na verdade, trazer os movimentos sociais. Eu acho que nós precisamos trazer, juntar essas três exterior, mas nós precisamos, né, muito na linha de que Boaventura nos provoca, dessa questão de nós precisamos buscar os diversos, os múltiplos saberes. Nós precisamos trazer os povos tradicionais. Nós temos pessoas que não têm a diplomação, né, o título debaixo do braço, mas que têm uma vivência monstruosa, ou seja, não têm o conhecimento dito científico, mas têm a sabedoria da vida. Então, nós precisamos, na verdade, nos engajar um pouco mais, né, oportunizar que esses movimentos possam, inclusive, ajudar nos processos formativos dos nossos alunos e nossas alunas. Eu acho que somente, né, nós, né, conseguindo recursos, seja estadual, federal, municipal, para fomentar editais de pesquisa, de extensão, né, desses cursos, mas, acima de tudo, também possibilitar que o professor que está na escola básica, que aquele aluno, né, que tem acesso a comunidades tradicionais, possam também, de alguma forma, estar desenvolvendo ações para mostrar para a população que não só o conhecimento, mas a produção e a divulgação, né, desse material, na linha da divulgação científica, ela pode ser feita pelos diversos espaços, pelos diversos atores. Interessante. Tem uma outra questão que, de alguma maneira, está ligado a essa, já que você falou, inclusive, em divulgação científica, que existe hoje um pensamento crítico, né, uma fortuna crítica muito ampla, elaborada no centro das nossas universidades do norte da Bahia e também em universidades brasileiras e estrangeiras, a partir de projetos de pesquisa, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, né, da intelectualidade desta região. Mas muitos dos resultados desses trabalhos ficam nos bancos virtuais dessas universidades e acabam impactando mais um nicho, que é o nicho dos pesquisadores da área. Como você pensa a questão do fomento de um mercado editorial, a criação de um selo específico do Centro-Norte do estado da Bahia, que garanta a democratização desses conhecimentos elaborados a partir dos intelectuais das nossas universidades, a partir da circulação de livros, que tem ainda o objeto livro um poder muito grande na cultura brasileira, e de como esse pensamento crítico representado nesses livros podem ser transformados em frações de ciências, frações de artes que cheguem à educação básica através dos livros didáticos. Mas não aquele livro didático elaborado no Sudeste do Brasil, mas um livro didático pensado pela intelectualidade do semiárido brasileiro. Então, como é que este pensamento crítico pode deixar os bancos de dissertações e teses das nossas universidades, que saiam desses bancos virtuais e circulem as prateleiras das nossas universidades, das nossas bibliotecas municipais, das bibliotecas dos centros comunitários e também passem a habitar as páginas dos livros didáticos das nossas instituições da educação básica. Como você compreende que um deputado pode legislar, a favor da democratização desse conhecimento que tem sido elaborado aqui, né? Muitas vezes sequestrado por outras regiões do país que acabam se impondo como o pensamento crítico nacional
desconsiderando hierarquicamente tudo que tem sido pensado e elaborado, que infelizmente nem sempre é valorizado aqui na nossa região. Reginaldo, eu acho essa provocação fantástica. É uma das críticas que eu faço à universidade. A universidade que eu digo enquanto instituição de modo geral. Eu acho que nós fazemos ciência de altíssimo nível no Brasil, né? E, infelizmente, muitas vezes, né, até por conta do excesso, vamos dizer assim, de vaidade de alguns espaços, de alguns grupos, nós deixamos de investir, na verdade, na divulgação científica. Nós precisamos, inclusive, mostrar para a população brasileira, e principalmente num momento como esse, que nós temos um presidente da República, né, e todo um grupo que boicota a ciência, que relega a planos inferiores o conhecimento científico, que investe na fake news. Nós precisamos fomentar a divulgação científica. E eu quero trabalhar muito na linha da popularização da ciência. As pessoas precisam saber, o seu João, Dona Maria, as pessoas mais simples precisam saber o que o Reginaldo está fazendo, o que a Iraildes, o que o Manuel. A gente precisa, acima de tudo, dar esse feedback para a população. E aí, fazendo um link, né, com essa sua provocação do livro didático, uma ferramenta também marginalizada nos últimos anos, né? Parece que hoje o ensino é muito voltado naqueles módulos, né, resumido, onde a gente segrega, né, limita o alcance, né, do conhecimento que os nossos alunos e alunas podem ter acesso. Eu acho que a Câmara de Educação do Território, ela pode ter, na verdade, deve assumir um protagonismo, e aí eu deixo essa provocação para todos nós na Câmara. Nós precisamos, por exemplo, desenvolver um periódico, por que não? Nós precisamos ter um periódico que fomente, inclusive, a produção do material didático, as pesquisas, não só de pesquisadores da UNEB, do Instituto Federal, da Univasf. Nós precisamos criar um lugar de publicação e fomento da vivência, da expertise dos professores da educação básica. Quem foi que disse que só o Manuel, o Reginaldo, qualquer outro professor da Univasf ou da UNEB é pesquisador? Né? Nós temos, na verdade, esse modelo, né, eurocêntrico aí, que se bate, se consolida, que só o indivíduo com jaleco, o cientista, é que pode produzir. Pelo contrário, nós temos muita ciência de qualidade, que muitas vezes não se encaixa nesse quadradinho, né, que muitas vezes as instituições do fomento chamam de produção científica. Então, eu acho que já passou da hora de nós termos um periódico, né, um espaço que nós possamos, claro, que gradativamente todos os professores, inclusive alunos, por que não nossos alunos da rede básica, né, do ensino básico, possam começar a produzir seu material. Imagina aí, Reginaldo, esses alunos do ensino básico, que você já chega neles de alguma forma com seus projetos de extensão, eles poderem, de algum lugar, já começarem a estar divulgando o que é, né, e principalmente valorizando a boniteza dos movimentos sociais e dos nossos territórios. Nós temos aqui, na verdade, no norte baiano, né, comunidades tradicionais, nós temos, inclusive, várias situações, né, e vamos dizer assim, eventos que precisam, na verdade, ser mais evidenciados, e nós não temos o espaço de fomento. Então, eu acho que já passou da hora, sim, da gente investir, sim, no livro didático. Eu acho que o maior problema do livro didático no Brasil hoje é que ele não é feito pelo Manuel, não é feito pelo Reginaldo, ele é feito, na verdade, por alguém no sul do Brasil, no sudeste, que pensa o Brasil de uma única forma. O Brasil, na verdade, é um universo, é um mundo, tem uma diversidade magnífica, muito bonita, mas que nós não conseguimos perceber isso no nosso livro. Então, eu acho que, para além do livro didático, Reginaldo, fica outra provocação, nós precisamos discutir também os nossos projetos, né, pedagógicos de nossas escolas. Né? Hoje você tem escolas nos nossos territórios, por exemplo, em comunidades quilombolas e várias outras, que quando você para perceber, se você tirar aquela escola de lá e trazer para o centro de Seu do Bonfim, não vai mudar nada, porque muitas vezes o projeto pedagógico ele não oportuniza que os alunos e a comunidade se percebam ali dentro, se valorize, se evidencie aqueles valores. Então, eu acho que nós precisamos de um espaço, sim, de divulgar, mas antes disso, e tão importante quanto, nós precisamos, inclusive, rediscutir o papel, né, e o protagonismo das nossas escolas, né, e dos projetos pedagógicos, né, que, infelizmente, não têm assumido, né, o protagonismo necessário para a gente ressignificar a educação aqui no Norte Baiano. Muito bem, professor. Muito interessante essa reflexão, né, ampliada sobre os produtores e as produtoras de conhecimento que estão em todos os ambientes, né, do nosso território, mestres de cultura popular, artistas, líderes comunitários, não é? Lideranças juvenis,
Nós temos realmente um trabalho muito importante que precisa ser considerado dentro desses processos educativos, e eu acrescento aqui a ampliação da compreensão dos espaços produtores de educação, inclusive, né? A gente fala bastante da escola, que tem um papel importante, né, que deve ser cada vez mais democratizada, qualificada, mas é muito importante considerar os espaços de consumo de bens culturais, como teatros, cinemas, circos, galerias, museus, como espaços também educativos. E, infelizmente, o centro-norte do estado da Bahia tem, historicamente, perdido muito nessas frentes. No passado, o município de Senhor do Bonfim, por exemplo, do início do século XX até a década de 1980, em um intervalo de aproximadamente 80 anos, teve em torno de 5 cinemas, e a gente pode apontar isso em outras cidades do centro-norte do estado, e muitas delas, ou a maioria, são desprovidas de uma sala de cinema, né? Com exceção aqui do Vale do São Francisco, a gente vai encontrar várias cidades, territórios, né, sem acesso a uma sala específica para a fruição do patrimônio audiovisual brasileiro, também em diálogo com poéticas internacionais. O mesmo acontece com as companhias de circo, que hoje não encontram lugares apropriados nas cidades, né, para armar esses circos, para hospedar os circenses, né, que são itinerantes e que têm direito a uma educação de qualidade, o tempo que permanecem naquele município trabalhando, que tenham acesso e direito à água, à internet, à eletricidade, né? A produção visual dos nossos mestres e das nossas mestras de cultura popular que estão nas feiras, que também poderiam estar em galerias, poderiam estar em museus. A pergunta que eu faço, professor, é: como o senhor entende a luta que este território, aliás, esta região, este conjunto de territórios da Bahia, a luta que deve ser travada para que nós tenhamos a construção e a manutenção de diversos espaços de consumo de bens culturais, além de teatros, cinemas, circos, museus e galerias? Reginaldo, maravilhosa contextualização sua. Eu acho, primeiro, Reginaldo, nós temos algumas ferramentas, alguns veículos que são marginalizados. Por exemplo, eu vou falar aqui de Campo Formoso. Campo Formoso, nós temos um centro cultural que o governo do estado entregou recentemente, que hoje, inclusive, os movimentos sociais, principalmente os grandes grupos de teatros, têm a maior dificuldade de utilizar. Para que uma ferramenta dessa se não for para a população? Então, eu acho que a gente precisa rediscutir isso. E aí, Reginaldo, deixa uma provocação aqui para todos os nossos amigos, e aí principalmente aqui desse núcleo, aqui na região do Senhor do Bonfim. Cadê o Centro Cultural do Senhor do Bonfim? Olha o absurdo que é aquela ferramenta, o que ela já poderia, inclusive, estar fazendo, né? Profissionais como você, Reginaldo, que investem muito na questão do teatro, nas diversas linguagens, acabam não tendo, inclusive, um espaço onde nós podemos, inclusive, interagir com a população. E aí, qual é o maior culpado disso? É o eleitor? Também. Mas o maior culpado disso somos nós. Aqui no nosso território, parece que nós temos mais lideranças do que eleitores. Nós temos vários, inclusive, professores de ensino superior, que têm a retórica bonita, às vezes, e fantasiosa, que parece que é fantasiosa, que defende o território, mas num momento político como esse, na verdade, apoiam projetos de pessoas que não têm identidade nenhuma com o território. Então, eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter, acima de tudo, é um discurso, e a gente precisa alinhar muito nosso discurso com nossa prática. Só quem vai defender, na verdade, a educação é um professor. Tá? Nós temos que tomar... E aí, nos últimos 4 anos, está a prova disso. Né? Nós temos várias pessoas que se aproveitam em momentos eleitorais, vendem sonhos, né? Isso é muito fácil, vender sonhos nesse período, mas, na verdade, no cotidiano, né, no dia a dia do seu trabalho parlamentar, acaba, na verdade, não desenvolvendo as ações que a gente precisa. Cultura precisa ser política de Estado. Nós precisamos eleger um deputado federal, um professor acima de tudo. Então, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, discutir. Precisamos ter uma Câmara de Educação forte, mas, acima de tudo, uma Câmara de Educação que fomente o fortalecimento da escola básica e possibilite que o nosso território precise ter, acima de tudo, em Brasília,
um representante legítimo da nossa categoria e do nosso território. Pode ter certeza, Reginaldo, que aquele Centro Cultural do Senhor do Bonfim, né, só vai ser revitalizado. Pode ter certeza que só um profissional com a característica e com o compromisso de defender o Instituto Federal aqui de Senhor do Bonfim, né, a Univasf, a UNEB, somente um profissional com esse compromisso vai poder brigar por mais recursos para que pessoas, né, e profissionais como você possam ter acesso a recursos. Porque a gente sabe que nós temos vamos dizer assim, a expertise de escrever, de produzir material, mas desenvolver ação, né, sem o foco difícil. Muitas vezes, profissionais e pesquisadores como você têm que tirar dinheiro do próprio bolso para desenvolver ações, sejam de extensão ou de pesquisa. Então, o que eu digo aos nossos ouvintes, né, os alunos, alunas, e, acima de tudo, professores e professoras, vamos nos unir. Eu acho que a gente precisa se afastar muito daquela retórica de ocasião e vamos eleger um deputado federal do território, porque é aquele indivíduo que, se não, na verdade, não desenvolver o compromisso que foi assumido na campanha, vou estar diariamente com o Reginaldo, com todos vocês, inclusive, se algum momento não der o retorno e o compromisso assumido na campanha. Eu acho que a gente precisa ter, sim, um mandato para o território aqui do Itapecuru, tá? Do Itapecuru. Professor, então eu trago aqui a última pergunta em torno das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, né, que tratam da inclusão das histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas na educação básica, em todo o contexto do currículo, mas apontando uma particularidade e importância dos componentes curriculares de história, literatura e artes. De que maneira você entende a importância da aplicação dessa legislação, considerando toda a história das comunidades quilombolas e comunidades remanescentes de quilombo, assim como comunidades remanescentes indígenas? Como você percebe a importância dessa legislação para que esses conhecimentos sejam democratizados para toda a população, inclusive fortalecendo a existência, a cultura e as lutas dos povos indígenas e dos povos afrodiaspóricos do centro-norte do estado da Bahia? Reginaldo, eu acho essa discussão também muito importante no nosso território. Eu sou professor da Univasf e nós criamos um componente curricular, né, no curso Ciência da Natureza, chamado Ciência e Diversidade Humana, dentre outras coisas, pela provocação, né, no processo de avaliação do curso, da necessidade de nós termos, inclusive, né, dentro do nosso currículo, essa possibilidade dessa discussão. E aí a primeira provocação que eu faço é, nós temos aqui na UNEB, né, eu acho muito bonito, a gente precisa reconhecer o protagonismo da UNEB, o fomento à discussão da educação do campo. E aí eu acho que, e aí, inclusive, já aumenta a responsabilidade da Câmara de Educação, no sentido de avaliar, se você parar para avaliar só os cursos de licenciaturas, eu não vou nem longe nos cursos de bacharelado, mas veja quantos cursos de licenciaturas no território, seja na UNEB, na Univasf, no Instituto Federal, que tem no seu projeto pedagógico, né, componentes que possibilitam a discussão da educação do campo. E eu digo isso com bastante propriedade, porque eu fiz essa crítica quando nós fomos fazer a revisão do projeto pedagógico do curso Ciência e Natureza, que inclusive alguns colegas relegaram a planos inferiores a provocação que eu fiz. Como é que se tem um curso de ciências que pensa também discutir a ciência, né, nas diversas linguagens e também nos diversos territórios, você não discutir a educação do campo? Eu acho que a gente precisa, né, pensar, trazer essa discussão para todos os cursos de licenciaturas, porque quem forma professor são as nossas licenciaturas, mas nós precisamos, acima de tudo, também ir para dentro das escolas. Nós precisamos discutir, inclusive, o que é que nós almejamos, né, quando discutimos a educação do campo. Nós precisamos formar mais professores, agora professores que sejam dessas comunidades tradicionais. É muito complicado você formar, né, ter um professor formado em outros ambientes, em cursos que fomentam muito pouco a educação do campo, e de uma hora para outra aquele indivíduo cai de paraquedas numa sala de aula, numa comunidade tradicional. Então, eu acho que a gente precisa criar mecanismos que garantam, inclusive, que esses profissionais sejam formados para trabalhar
mas, acima de tudo, sejam formados dentro do seio da comunidade. Eu acho que nós precisamos valorizar e criar a possibilidade que mais pessoas, mais alunos e alunas, né, dessas comunidades possam ter acesso, inclusive, ao ensino superior público, inclusive de qualidade. Porque, infelizmente, hoje, o que as instituições, eu digo de modo geral, e aí, claro, nesse contexto eu quero abrir uma grande exceção ao UNEB, que faz um trabalho fantástico, mas nós precisamos, como, entre outras universidades na nossa, na Univasf, ampliar muito a qualidade, né, da discussão do que é feito no sentido de formar profissionais que possam fomentar e fortalecer a educação no campo. Principalmente num território como o nosso, onde mais de 60% das escolas são no campo. Então, nós precisamos, sim, do novo olhar, porque hoje, infelizmente, nós não formamos ainda, né, no sentido mais amplo da palavra, professores na amplitude da necessidade de responder às diversas demandas que essas comunidades e povos tradicionais têm apresentado para todos nós. Manuel Messias, por favor, suas considerações finais. Reginaldo, primeiro parabenizar, né, pela condução, esse bate-papo maravilhoso. Eu acho que não é sempre, né, infelizmente, que a gente tem a oportunidade, né, de dialogar com um profissional de referência, né, principalmente aqui das artes do nosso território. Agradecer, inclusive, à Câmara de Educação do Território por criar esse veículo de comunicação, né, para que nós possamos, nesse momento, inclusive, sombrio da política brasileira, onde nós temos um governo, né, federal que marginaliza todas as políticas de fortalecimento do trabalhador, da trabalhadora, né, que nós possamos, inclusive, esperançar. Eu acho que esse verbo precisa ser levado para cada lar, né, para todas as famílias, inclusive. Nós precisamos acreditar que o novo Brasil é possível. E nós precisamos, acima de tudo, fortalecer a luz no fim do túnel. E, a nível nacional, a luz no fim do túnel hoje é trabalharmos, sim, para trazermos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como grande chefe de Estado, para criar perspectivas e políticas de Estado, que pode ter certeza que eu, no Congresso Nacional, vou levar muitas alternativas e, acima de tudo, vou levar os seus desejos, né, e anseios, né, para transformarmos em políticas de Estado. Precisamos, na Bahia, sim, manter a defesa desse projeto, né, que vem dando certo na Bahia, com todas as suas fragilidades. Nós sabemos que existem fragilidades, mas pode ter certeza que, pela primeira vez, nós teremos um deputado federal no território, alinhado com a esquerda, mas, acima de tudo, representando as instituições de ensino superior. Eu não tenho dúvida que projetos e ideias maravilhosas feitas por Reginaldo, né, por Iraildes, por vários profissionais do Instituto Federal, da UNEB, da Univasf, eu terei a oportunidade de transformar em projeto de lei e vocês perceberem, inclusive, que a expertise e o olhar de vocês pode melhorar não só o território, mas, acima de tudo, o Brasil de modo geral. Peço a cada um de vocês que avalie com calma quem vocês vão votar para deputado estadual, mas, acima de tudo, e o voto mais importante, estudem quem vocês vão votar para deputado federal, porque hoje, quem manda no Brasil é o Centrão. É impossível aceitar votar em Lula e votar no candidato Centrão. Então, deixo aqui meu nome, não como um projeto do professor Manuel Messias, mas um projeto de um indivíduo que veio da escola pública, que se formou na universidade pública, e sou professor da Universidade Federal. Esse projeto é meu, é seu, é coletivo. Vamos nos abraçar. Nosso território precisa de um mandato em Brasília para que, assim, possamos verdadeiramente responder às demandas de vocês. Então, um forte abraço e eu assumo esse compromisso. Pode ter certeza, daqui a 4 anos voltarei para discutir a reeleição, não do meu projeto, mas do nosso, que nasceu dos anseios aí do chão da escola e, na verdade, dos anseios do povo sertanejo. Deus abençoe, agradeço o espaço, que tenhamos uma ótima campanha e que dia 3 de outubro possamos celebrar a vitória de Lula, Jerônimo, de Otto e, acima de tudo, a vitória do candidato deputado federal de vocês, 6513, professor Manuel Messias. Agradeço e forte abraço a todos e todas. Professor Manuel Messias, muito obrigado. Foi uma conversa agradabilíssima. Fico muito honrado em poder participar desse momento. Agradeço à TV Educatipne pelo convite. Parabenizo o professor Manuel Messias pelas suas propostas. Desejo boa sorte no pleito e encerro agradecendo e parabenizando também todas as candidatas e candidatos que já passaram por esse programa, aqueles que passarão nos próximos dias, aqueles e aquelas, e desejar a todos um sucesso no pleito para que nós tenhamos
deputadas e deputados estaduais e federais que estejam comprometidos com uma educação emancipatória, libertadora e que realmente considere a diversidade geográfica e cultural desse país chamado Brasil. Muito obrigado. E agora a gente segue com a nossa apresentadora, a professora Maria Iraides. Assim, finalizamos o podcast Educação na Pauta do Dia, edição especial dedicada às eleições legislativas de 2022. Uma realização da TV Educa Tipini, da Câmara de Educação do Território Piemonte Norte do Itapicuru, e do projeto de extensão TV Educa Tipini, Educação, Comunicação e Artes. Nossa gratidão ao professor Dr. Manuel Messias, candidato a deputado federal pelo partido PCdoB. Gratidão por sua participação no episódio de hoje. E professor Reginaldo, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Gratidão. Gostaríamos de esclarecer que tentamos fazer o contato e interlocuções com todos e todas os candidatos e candidatas do Tipini. Todos que sinalizaram positivamente estarão conosco por aqui. Nossos episódios serão exibidos nas noites de quinta-feira, no período de 1 a 29 de setembro de 2022, pelo YouTube no canal TV Educa Tipini. Agradeço antecipadamente nossos agradecimentos às pessoas que estarão conosco nesses dias. Tenham uma ótima manhã, tarde, noite, madrugada, a depender do horário que estiver nos assistindo. Todo mundo ligado, hein? Simbora! Votar é muito importante. A educação agradece. Beijo no coração. Até breve.